Bom, abrindo então um parênteses no tema de triângulos, né, que a gente estava vendo até agora, vamos falar de algo que cai bastante, mas nunca vai cair isolado no vestibular. Difícil aparecer isoladamente, né, esse tema, que é o Teorema de Tales. Esse teorema ele é bem intuitivo mesmo, bem inicial, né? Mas como a gente estava já no gancho de triângulos, eu resolvi deixar esse tema um pouquinho mais para frente, mas a gente vai falar agora sobre ele. Então, o que é esse teorema de Tales, né? Esse teorema de Tales ele fala sobre uma proporção que ocorre entre um feixe de retas paralelas. Então, vamos supor que eu tenho aqui R, S e T. Essas três retas são paralelas e elas são cortadas por duas transversais, né? E eu supus que a proporção entre essas duas retas paralelas de cima e essas duas de baixo é de 2 para 6, ou seja, a cada duas partes que eu tenho aqui em cima eu vou ter 6 partes aqui embaixo. Dito isso, fica muito intuitivo perceber que para qualquer transversal que eu tenha nessa figura, a proporção também se mantém. Então vamos supor aqui na minha transversal verde, né? Então temos novas cores aí para explicar, né? Até que enfim. Mas enfim, olha só, vamos supor então nessa transversal verde que eu tenha então a proporção de 2 para 6 também, ou nessa transversal laranja, proporção de 2 para 6 também. Independentemente de elas estarem muito inclinadas ou retinhas, tanto faz isso. Então, se a gente chamar, por exemplo, se a gente falar que esse segmento mede, sei lá, mede 3, tanto faz. Se esse segmento mede 3, percebam que a proporção é de 2 para 6. Ou seja, esse segmento aqui é o triplo desse, tudo bem? Então, se aqui é 3, aqui vai ser o triplo de 3, que vai ser 9. Um outro exemplo vai ser o seguinte. Vamos chamar esse segmento aqui de x. Se é de 2 para 6, ou seja, de 1 para 3, né, a proporção, então se aqui é x, aqui vai ser 3x, certo? Então é muito simples mesmo esse teorema, é bem intuitivo. Agora, para generalizar, eu vou apagar, né, os valores que a gente exemplificou e eu vou enunciar... Deixa eu só trocar as canetas aqui. E aí eu vou enunciar uma generalização para esses problemas. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, minha caneta azul. Calma que agora um monte de caneta eu já estou ficando meio confuso aqui. Beleza. Olha só, então vamos chamar aqui esse segmento de A. E esse aqui de baixo de B. Certo? Vou chamar agora esse segmento laranja de C e esse aqui de D. Maravilha. Vou só reescrever esse A que está muito feio. A. Beleza. Então tá. Então percebam que se eu dividir A por B, eu tenho que encontrar 2 por 6. Não é verdade? Ou 1/3. Então olha só, isso que eu vou escrever. A sobre B é igual a 1 sobre 3, tudo bem? Essa é a proporção. Agora, se eu dividir C por D, como também são proporcionais de 1 para 3 ou de 2 para 6, eu encontro 1/3 também. Então é a mesma coisa de C sobre D. Então essa proporção, como foi só para exemplificar esse problema, eu vou tirar da jogada, né? Esse 1/3. Porque não vai ser 1/3 sempre, né? É só para dar um exemplo. Então eu vou ter essas igualdades aqui, essa igualdade no caso. Então eu posso escrever para essa figura A sobre B é igual a C sobre D. Então tá aqui. Esse é o teorema de Tales. Muito simples. Eu posso também trabalhar com a proporção desse segmentozinho de cima para o segmento total. Então, se é 2 para 8, né, porque aqui é 2 mais 6, então é 2 para 8, né, o segmento total. Na linha laranja também vai ser de 2 para 8. Ou, por exemplo, com esse segmento aqui médio, né? Então, se é de 6 para 8, aqui no laranja também, 6
para 8 e para qualquer transversal que tiver ali na jogada. Tudo bem? Se vocês estão gostando desse vídeo, então, inscrevam-se aqui no canal, curtam o vídeo e comentem aí, porque vocês vão me ajudar muito, assim como eu espero estar ajudando vocês. Beleza? Então não saiam daí, que agora a gente vai fazer exercícios sobre o Teorema de Tales. E para o final do vídeo também eu vou fazer 2 exercícios que são um pouco mais complexos para vocês abrirem um pouco a mente sobre esse problema aí, sobre esse teorema. Bom, gente, vamos começar então a resolver os exercícios. Então, primeiro aqui eu tenho 2 exercícios que são relativamente simples, mas se vocês quiserem, vocês pausem o vídeo e tentem fazer antes, para depois vocês acompanharem a minha resolução. Tudo bem? Então vamos começar fazendo o exercício 1. Olha só, de cara eu já identifico aqui um teorema de Tales, certo? Ele quer descobrir quanto que vale A, B e C. E também ele fala que essas 4 retas são paralelas. E aí eu tenho 2 transversais cortando esse feixe de retas paralelas, né? Então olha só, reparem o seguinte, que se eu imaginar esse teorema para cá, se eu dividir, por exemplo, 3 por 2, é a mesma coisa do que se eu dividir A por B. Mas se eu fizer esse procedimento, eu não encontro nem A, nem B, nem C, né? Mas ele deu uma informação aqui importante. Ele falou que AB é igual a 24. Todo esse segmento aqui é 24. Então, olha só. Se eu dividir A por 24, eu também encontro a proporção quando eu divido 3 por 3 mais 2 mais 1, que é 6. Ou seja, 3 sobre 6 é igual a sobre 24. Para descobrir B e C, eu posso fazer o mesmo procedimento. 2 por 6 é igual a B por 24, certo? E para descobrir C também. 1 dividido por 6 é igual a C por 24, né? É aquela história de semelhança de triângulos, é a proporção. Essa proporção ela tem que ser ordenada, ela não pode ser só jogada aí de qualquer jeito. Mas é relativamente simples, né? Então, olha só, para descobrir A, o que a gente vai fazer? Posso supor, então, na verdade eu posso inferir, né, que esse segmento total vale 6. O segmento aqui total vale 6. Bem mal, né? Bem mal desenhado, mas enfim. Então, se eu dividir 3 por 6, eu encontro A sobre 24. 3 por 6 é 1 sobre 2, né? Então, A deve ser a metade de 24. Vamos ver se isso confirma. 3 dividido por 6 é igual a dividido por 24. 3 por 6 é 1 sobre 2. Beleza. A, então, é igual a 24 dividido por 2, que é igual a 12. Simples, né? Bom, vamos lá. Para o B agora. Olha só. 2 dividido por 6 é igual a B dividido por 24. Mas 2 é 1/3 de 6, né? Então B deve ser 1/3 de 24. 8. Então vamos ver se isso confirma na matemática. Claro que vai confirmar, né? Então olha só. 2 dividido por 6, né? A partezinha 2 pelo total é igual a partezinha B pelo total. Então, B por 24. 2 por 6 é 1 sobre 3. Então, B é igual a 24 por 3, que é igual a 8. Muito simples. Agora, vamos para o C. Eu posso fazer de um outro jeito, né? Eu posso, por exemplo, se a B vale 24, A mais B vale 12 mais 8. E 12 mais 8 é igual a 20, ou seja, C é o que falta para 24, então que vale 4. Mas vamos ver. Olha só, 1 dividido pelo total é igual a C dividido por esse total. Então é o seguinte, 1 sobre 6 é igual a C por 24. Fazendo a jogada, 24 passa para lá multiplicando, fica 24 dividido por 6, C é igual a 4. C é igual a 4. Beleza, descobrimos A, B e C. Super simples, né, gente? É a proporção. Então vamos para o segundo agora. O segundo, um pouquinho mais difícil, mas nada impossível. Ele dá essa figura aqui pra gente,
e ele quer descobrir o valor de x. Se vocês já viram a aula de semelhança de triângulos, vocês resolvem isso também numa boa, né? Então, se você não viu ainda, eu vou deixar um card aí em cima para você ver essa aula. E claro, assista as outras aulas também anteriores, vão ser muito importantes aí para o resto da geometria plana e da geometria espacial e analítica, né? Mas aí será para os próximos capítulos, né? Então vamos lá, vamos descobrir o valor de x nessa figura. Então reparem só, a aula é sobre teorema de Tales, então vamos tentar fazer por teorema de Tales, né? Agora eu não estou vendo nenhuma paralela, nenhuma transversal, o que está acontecendo? Bom, você não está vendo, mas você pode imaginar, que é o que eu vou fazer. Deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui. Olha isso, estou confuso já com minhas cores. Vamos lá, eu vou imaginar uma terceira reta paralela que passa por aqui, né, para ficar mais simples de ver o teorema de Tales, certo? Então vamos supor que essa reta paralela vermelha seja paralela a essa e a essa. Mas calma aí, por que eu estou falando que essas duas retas são paralelas se o exercício não falou isso para mim? É fácil de a gente provar. Reparem só que esse ângulo aqui é igual a esse, tudo bem? Então se eu fizer uma regra do Zorro, né, se eu forçar uma regra do Zorro aqui, ó, eu estou observando que nas quinas do Z eu tenho ângulos iguais. E isso só acontece quando essas duas retas são paralelas. Não é verdade? Posso fazer a regra do Zorro também invertida. Aqui, ó. Vamos percorrer assim ó, o Z, né? Olha só. E eu observo também que nas quinas desse Z eu tenho ângulos iguais. Ou seja, isso só acontece quando eu tenho retas paralelas. Na verdade, a regra do Zorro só serve para retas paralelas, cortadas por uma transversal. Beleza. Então provei que essas três retas agora, né, são paralelas entre si. Agora sim, agora a gente pode aplicar o teorema de Tales. Mas com o que a gente vai aplicar esse teorema de Tales? Né? Tem um monte de informação aqui. Simples. Primeiro a gente vai fazer a proporção para cada reta transversal, porque aqui é muito fácil de você misturar as coisas. Se você fizer a proporção de 3 sobre x é igual a 15 sobre 9, você vai errar. Não é assim que faz. Siga a mesma reta transversal por vez. Então olha só, repare aqui. Vou pegar minha caneta azul de novo. Olha só, vamos imaginar então primeiro essa transversal. Essa transversal aqui, ela está sendo dividida de 3 para 9, certo? Ou 1 para 3. Essa transversal aqui que contém o x agora, também vai ser dividida na mesma proporção, de 3 para 9, ou de 1 para 3. Né? Então a gente vai equacionar isso agora. 3 dividido por 9 é igual a x dividido por 15. Tudo bem? 3 por 9 é igual a x por 15. Agora acabou o problema. 3 para 9 é 1 para 3. Beleza. Se é 1 para 3 aqui, é 1 para 3 aqui também. Então, de x para 15 eu triplico, ou seja, x é 1/3 de 15, que vale 5. Ou faz a equação aí na mão, né? Vai chegar no mesmo resultado. Então, x é igual a 5. Tranquilo, né? Não sai daí, então, que agora nessa próxima lousa a gente vai resolver 2 exercícios um pouquinho mais difíceis. Espera aí um pouquinho, hein? Nessa segunda lousa, então, a gente vai procurar resolver 2 exercícios que são um pouco mais difíceis. Sendo que esse quarto é um médio, né? Médio de dificuldade, e esse terceiro aqui é o mais difícil da aula. Então, se vocês estão gostando aí do conteúdo, inscrevam-se aqui no canal e curtam esse vídeo. E claro, não deixem de assistir os outros vídeos aí que já estão aí no canal para vocês, né? Então vamos lá, vamos começar então desse quarto exercício aqui, para a gente manter a cronologia de dificuldade, né? Então olha só, gente, aqui é o seguinte, ele quer a soma de x mais y, sendo que x é esse segmento aqui e y é esse aqui. Bom, a aula é de teorema de Tales, certo? Mas cadê o teorema de Tales aqui? Se você já viu a aula de semelhança de triângulos, dá para resolver por semelhança também. Né? Vocês puxam em alguns ângulos iguais e resolvem por semelhança. Mas a aula aí é de teorema de Tales, então vamos fazer dessa maneira.
Bom, cadê então as retas paralelas, né? Cadê as transversais? Qual é a ordem que eu vou ter que aplicar o Teorema de Tales? Para enxergar melhor, vamos procurar então imaginar uma quarta reta paralela que está passando por aqui, ó. Né? Está passando por aqui essa quarta reta paralela. Aí fica um pouco mais fácil de visualizar. Então, quando tiver um X nessa figura, né, nesse sistema aqui, o segredo é sempre manter a ordem das transversais. Então, primeiro a gente trabalha com uma, depois com outra. Não misturar, né, porque senão vai dar ruim o exercício. Então, vamos lá. Vamos, então, primeiro descobrir o X. Poderia ser o Y, mas vamos começar com o X. Olha só. Se eu, por exemplo, dividir X por 5, eu encontro a proporção de 1 dividido por 4. Tudo bem? Estou fazendo a proporção seguindo a ordem das retas transversais. Não estou misturando uma com a outra. Vai dar errado se eu misturar, hein? Olha só, então x dividido por 5, x sobre 5, é igual a 1 sobre 4. Né? Daí a gente encontra que x é igual a 5 sobre 4. Né? Beleza, é isso aí, tá certo. Agora falta a gente achar o y. Para achar o y, olha só, posso fazer o seguinte. Y dividido por 4 é igual a 8 dividido por 5. É uma proporção, não estou misturando as retas transversais, estou fazendo a proporção certinho. Então olha só, poderia também fazer y por 1 é igual a 8 por x. Mas aí vai dar ruim, né? Porque, na verdade não vai dar ruim, mas vai dar um trabalho a mais, porque o x é fração. Então vamos pegar essa parte de baixo. Então é isso que eu vou fazer, ó. Y sobre 4 é igual a 8 sobre 5. Não estou misturando as transversais. Y, então, é igual a 4 vezes 8 sobre 5. 32 sobre 5. Aí ele quer x mais y. Então x mais y é igual a 5 sobre 4 mais 32 sobre 5. Deixa eu guardar a régua aqui. Bom, vai dar uma conta chata, né? Mas não interessa, tá certo. MMC, então, de 4 e 5. MMC de 4 e 5 é 20. Então, 20. 20 dividido por 4, 5. Vezes 5, 25. Né? Mais 20 dividido por 5 dá 4. Vezes 32, 128. E essa soma é igual a 25 mais 128 dá 153. Então a resposta final é 153 dividido por 20. O número chato aí, eu só fui me dar conta agora. Desculpa aí, mas é o que deu. Tá certinho, é isso aí. Agora vamos para o difícil, né? Como eu falei para vocês. Esse exercício 3 aqui caiu no Mackenzie. E foi o único exercício, né, mais difícil que eu encontrei que dava para fazer só para o Teorema de Tales. Né? Geralmente esse teorema aparece misturado, como eu disse para vocês na primeira parte aí. Mas beleza, vamos resolver então isso aqui por Teorema de Tales. Aí é o seguinte, ele falou o que aqui pra gente? Ele falou que essas retas contínuas aqui são paralelas e também que essas retas pontilhadas são paralelas, cada par entre si aí. E aí ele quer uma relação de x e a, né, para todo x maior do que 1. Beleza, então a gente resolve isso aqui por Teorema de Tales, super simples. Pausem aí e tentem fazer, claro. Vamos resolver agora. Qual que é o segredo aqui então, gente? O segredo aqui é a gente chamar, né? A gente chamar esses segmentos aqui, eu vou chamar esse daqui de B e esse daqui de C. Isso aqui vai ajudar a gente muito. Quer ver? E outro pulo do gato aí é a gente conseguir ignorar, né, cada vez que a gente for aplicar um teorema de Tales, a gente ignorar um par de retas transversais, de retas paralelas, perdão. Porque senão a gente vai confundir e vai dar ruim o exercício. Então, quer ver? Vamos pensar então primeiro só nessas duas retas paralelas contínuas. Então, esse outro par aqui de retas paralelas pontilhadas a gente ignora por enquanto. Aí, olha só. Eu posso fazer o seguinte.
pensando nessas retas contínuas, um teorema de Tales envolvendo esse B, esse 1, né? Aqui vale 1, esse C e esse A menos 1, né? Por que A menos 1? Porque eu tenho A aqui, e aí eu tiro desse A 1. Então, A menos 1. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. B dividido por C é igual a 1 dividido por A menos 1. B sobre C é igual a 1 por A menos 1. Ah, mas B e C não estavam no exercício. O que você está fazendo? Calma. Precisa desse B e C aí para facilitar a resolução. Mas, claro, a gente vai sumir com esse B e C para a resposta final ser só em função de x e a, né? Mas beleza, encontrei aqui o valor de B sobre C. Aí, olha só que legal. Vamos agora ignorar essas retas paralelas que a gente trabalhou até agora e vamos voltar a lembrar dessas duas aqui que a gente sumiu antes. Então, reparem só que agora eu tenho um outro teorema de Tales para aplicar. Cadê esse teorema de Tales novo, né? Tá aqui, ó. B dividido por C é igual a tudo isso daqui, dividido por isso daqui, certo? Tem os segmentos aqui correspondentes, né? Esse daqui é a C e esse daqui é a B. Tudo bem, gente? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou apagar o que está em azul para não confundir e vou mostrar aí esses outros segmentos que eu estou me referindo. Então aqui mede A e aqui mede tudo menos A. Tudo é x, então é x menos A. Agora vai ficar simples. Então olha só, B dividido por C é igual a A dividido por x menos A sobre x menos A. Olha só agora que legal, ó. B sobre C, B sobre C. Ou seja, isso daqui é igual a isso. Então é isso que eu vou escrever. 1 sobre A menos 1 é igual a A sobre x menos A. Passa para cá, passa para lá, vai ficar como? X menos A é igual a A que multiplica A menos 1. Tudo bem, gente? Agora é o seguinte, né? Vou fazer a distributiva aqui e já vou passar esse menos A para lá, positivo. Então, x é igual a vezes A quadrado, menos A vezes 1, A. Aí esse menos aqui que estava aqui no menos A, passa para lá positivo. Então, mais A. Aí, olha só, menos A com mais A vai embora. Fica então que x é igual a quadrado. Bom, pessoal, então se vocês gostaram aí do conteúdo, né, do vídeo de hoje, curtam, compartilhem o vídeo e, claro, comentem aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão. Muito importante para mim e espero que vocês tenham realmente aproveitado, assim como eu espero que vocês tenham aproveitado também as aulas anteriores. Se vocês não viram, novamente eu ressalto que está aqui na descrição do vídeo, é só você correr lá e acessar os links. Tudo bem, gente? Bons estudos aí. Fiquem ligados aí que vai vir mais coisa aí pela frente. Até mais.